Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Selma, 20 anos de experiência no mercado, inclusive internacional, e hoje a gente vai falar sobre como vencer a timidez. Quando eu estava fazendo a preparação desse vídeo, eu tive muitos insights, né? E um deles que me marcou muito e que, assim, define muito bem a mensagem que eu gostaria de passar é o seguinte: imagina que quando a gente nasce, a gente recebe um pacote com peças de quebra-cabeça. Cada um de nós recebe o seu pacote com as suas peças, o que significa que as minhas peças são diferentes das suas, que são diferentes dos outros, tá? Bom, quando você é convidado para uma reunião, imagina que resolver um quebra-cabeça seja o tema dessa reunião. Resolver aquele problema da reunião é montar um quebra-cabeça, tá? Se você não entrega a sua peça porque você ficou com vergonha de falar, aquele problema pode até ser resolvido, mas vai ficar faltando, vai ficar um buraquinho ali, né? Se você lembrar disso, vai ser sempre muito mais fácil você dar a sua contribuição. Veja o vídeo da comunicação no meu canal. Lá eu explico sobre o filtro mental. Cada um de nós, com as nossas experiências, combinações de coisas que a gente viveu, a gente constrói o nosso filtro mental. Ele é único. Só eu tenho do jeito que eu tenho, só você tem do seu jeito. Por isso que essa contribuição é só sua, ninguém mais pode dar do jeito que você colocaria. A sua pecinha só você pode entregar, tá? Então isso é uma coisa que com certeza vai te ajudar da próxima vez que você ficar com vergonha de falar, se você lembrar disso. A segunda coisa é que se eu me exponho às coisas que eu tenho medo, aquele medo vai passando, porque nunca é tão assustador quanto parece. Eu me lembro quando eu tinha 8 anos que eu mudei para São Paulo. Eu sou de uma cidade pequena, de Guararapes, e a minha família mudou para São Paulo. Eu estudava numa escola pública em Guararapes, e em São Paulo a escola era particular e era muito assim, boa, puxada. Eles já sabiam escrever em inglês, com 8 anos, eles já sabiam fazer redação. E eu me lembro que a primeira redação que a professora pediu pra gente fazer era sobre as férias, né? Como foram suas férias? E eu contei, eu fiz a redação, só que eu não coloquei nenhum ponto, nenhum parágrafo, nenhuma vírgula. E quando ela me entregou, ela chamou um por um para entregar. E quando ela me entregou, ela falou: eu vou falar com a sua mãe. E aquilo me deu muita vergonha, porque quando eu vi a apresentação do menino que sentava do meu lado, a redação do menino que sentava do meu lado, eu falei: nossa, tava bem diferente, né, da minha. E me deu muita vergonha. E teve uma outra situação que essa mesma professora, ela fazia chamada oral. E ela me chamou e me fez uma pergunta. Eu sentava lá atrás, eram carteiras assim de 2 em 2, né? E eu sabia, por incrível que pareça, eu sabia a resposta. Só que eu falei tão baixo que ela não ouviu. Eu fiquei com tanta vergonha que eu não tive a capacidade de elevar o tom da minha voz naquela época. E um menino que estava do meu lado ouviu e ele falou: professora, ela falou isso e isso, tá certo, não tá? A professora falou: não, eu não ouvi, então é 0, ou ponto negativo, eu não lembro o que ela dava. Bom, então, gente, isso que aconteceu comigo, claro, foi muito difícil, né? Eu era criança, só que de uma certa maneira me anestesiou, me deu ali uma vacina, porque eu passei por isso e não morri, entendeu? No outro dia eu fui na escola, devagarinho fui me integrando com as crianças e tudo, e no fim eu convidava a gente para ir na minha casa, ia para casa dos outros. Assim, então, se você passa pela situação que você tem medo, que você tem mais medo, por exemplo, você tem muito medo de falar em público, arrisca, fala uma vez, você vai ver que não é tão assustador quanto parece. Isso vai te anestesiando, vai te vacinando, que foi como aconteceu comigo. Eu me lembro que a primeira apresentação que eu tive que fazer na empresa, eu não dormi a noite inteira, fiquei só treinando a apresentação. Hoje em dia eu faço apresentação em inglês, português, alemão, o que for, e não tenho mais problema. É claro que eu me preparo, é claro que eu quero me concentrar, é claro, mas eu não vou ficar preocupada com isso mais, entende? Por quê? Porque virou uma coisa normal. É aquela história da zona de conforto, expandiu, né? Então, gente,
A primeira coisa, lembra que o que vai dentro de você, vai dentro só de você. Você tem que entregar sua mensagem. Senão o mundo nunca vai conhecer a solução daquele problema completo. O segundo ponto é: se exponha aos seus medos. Começa devagar, vai dando um passo de cada vez, que você vai ver que a hora que você se der conta, passou. Tá bom? Então, era isso que eu queria falar com vocês. Eu quis fazer esse vídeo para te pedir, para entregar e para colocar a peça do seu quebra-cabeça por onde você passar. Porque o mundo nunca vai conhecer o que só você poderia ter construído. Um beijo. Tchau.